sou Mariana Dias, CEO da GUP, e estou aqui para dar algumas dicas sobre um processo de entrevista matador. Sempre muitos candidatos acabam nos perguntando: puxa, eu fui convocado para uma entrevista, estou com muitas dúvidas. Então a gente resolveu montar um material para explicar para vocês como fazer um pitch para mostrar o melhor de vocês. Então, antes da gente começar, o que é um pitch, né? Que muitas empresas, startups, a gente tem ouvido falar bastante na mídia. Um pitch nada mais é do que você tentar explicar o que você faz na sua empresa para sua mãe. Essa é uma analogia bem interessante, né? Porque os nossos pais, quando a gente explica o que a gente faz, geralmente não entendem. Então aqui a gente mostra o conceito que o pitch tem que ser muito conciso, muito claro, para qualquer pessoa, inclusive seu pai e sua mãe, conseguir entender. E o que seria um pitch para você em uma entrevista? Bom, imagina que você entrou em um elevador e encontrou o Jorge Paulo Lemann. E você tem 30 segundos para falar sobre você. E o grande objetivo deste momento é você conseguir um café com ele. É você sair do elevador e ele ficar tão instigado sobre você que ele fala assim: puxa, vamos conversar que talvez eu tenha uma oportunidade em uma das minhas empresas. Isso é um pitch para uma entrevista. É quando de forma concisa, rápida e clara, você instiga o entrevistador do outro lado a querer saber mais sobre você. Então vamos lá, qual que é o grande objetivo? Você conseguir mostrar resumidamente sobre as suas experiências para depois o entrevistador começar a fazer perguntas mais específicas. Importante dizer, gente, do outro lado, do lado do entrevistador, é muito mais fácil ele saber quem não do que quem sim. Imagine num processo de dinâmica que tem vários candidatos. É mais tranquilo entender quem não tem alinhamento para aquela vaga do que saber quem tem. Quem tem, ele vai ter que investigar muito mais. Então, neste momento, por exemplo, de uma dinâmica, que sempre a gente pede: poxa, levante, se apresente, e são aqueles 30 segundos, 1 minuto para você falar assim: não sou do grupo do quem não. Eu tenho histórias bem legais para compartilhar. E aí, dentro disso, né, é aquele momento pra gente mostrar: sejam gostáveis, brincando um pouquinho aqui, pra ele ficar instigado e falar assim: puxa, preciso entender um pouquinho mais sobre o perfil desse candidato. Vamos lá, primeiros hacks e dicas pra gente, pra vocês, pra que vocês sejam realmente gostáveis. O primeiro ponto aqui, gente, é sobre a comunicação. Vocês têm que falar de forma clara, concisa, sobre a história de vocês. Muito cuidado, porque nesse processo de entrevista, dinâmica, tudo é analisado, exatamente tudo. O processo de raciocínio, o quanto que você é prolixo, o quanto que você é conciso nas suas falas. Então, até a parte de tom de voz, de vestimentas, de roupas, tudo é analisado neste processo. Então, algumas dicas básicas, né? Vá com energia, gente. É muito ruim para o entrevistador quando a gente pega um candidato, entrevista ou numa dinâmica, e ele tá assim: olá, tudo bem? Eu sou Maria Dias. Poxa, você não quer a vaga? Então você tem que ir lá com energia, mostrar aquele brilho no olho, né? Não é pra você sair de você, da sua personalidade, mas é realmente mostrar que você tá com vontade daquela vaga. Outra coisa é que você tem que ser memorável. O que é isso? Quais são aquelas 3 coisinhas sobre você que, ao sair de uma entrevista, você quer que feche a porta e quer que o entrevistador lembre sobre você? Quais são os 3 pontos que ele tem que lembrar para que você seja memorável? Imagina se você fosse o entrevistador, você estaria ali o dia inteiro recebendo o candidato, entrevistando o candidato, então tem que ter algumas coisinhas sobre você que ele fala: puxa, eu lembro do Joãozinho, porque ele teve isso, isso e isso, tá? Postura, tom de voz, linha de raciocínio, sempre muito importante, gente. Aqui todo mundo me pergunta: mas o que é essa linha de raciocínio? Se eu te pergunto, me conta algum exemplo que você já passou um grande desafio, como você teve que se superar. O que acontece muitas vezes é que o candidato, ele está nervoso, está aflito, e aí ele começa a falar diversas coisas, vai para um ponto, ele volta, e aquela pergunta que eu realmente fiz, ele não me responde. Ele se perde na linha. Gente, isso é muito frequente e muito crítico. Então, conciso, claro, linha de raciocínio, ok. E afinal, o que o recrutador vai avaliar sobre você? Basicamente, esses pontos: perfil, potencial, gana, habilidade. Aqui em perfil, nada mais é do que entender o quanto que você tem aderência aos valores, à cultura da empresa. Então, uma das dicas que eu vou dar daqui a pouquinho para vocês é entender como de fato você, antes de ir para a entrevista, você mesmo tem um autoconhecimento para saber o quanto de perfil você está alinhado àquela vaga.
Essa parte de potencial é saber, por exemplo, o quanto que às vezes você não está 100% preparado para aquela vaga, mas você tem potencial para se preparar. Você tem capacidade para se desenvolver naquela posição. Isso é extremamente importante. Gana, ou seja, gana é uma coisa que cada vez mais está ali no script do recrutador para avaliar de qualquer posição. O quanto que o candidato, ele já errou, mas ele levantou, se superou. O quanto que o candidato já passou por coisas difíceis, mas ele deu a volta por cima, foi resiliente e continuou. Essa parte de gana hoje em dia é muito valorizada. E por fim, a habilidade. Muitas posições exigem habilidades técnicas, por exemplo, desenvolvimento, alguma parte mais técnica de marketing. Então ele também vai fazer um check sobre a habilidade. Passando isso, algumas coisinhas sobre o que evitar no processo de entrevista, né? Puxa, você está sendo entrevistado? Gente, muita atenção. Olho no olho. Você tem que estar aqui, ó, olhando pro entrevistador. É muito ruim, né? Voltando àquela parte de energia, quando você tá conversando com a pessoa e a pessoa tá aqui e vai e volta. Poxa, aqui, ó, olho no olho. Segundo, cuidado com os palavrões, jargões que você leva, alguns vícios de linguagem. Isso também é muito observado. Terceiro, exagerar na verdade. É muito comum o candidato ter passado por uma experiência super legal, mas ele super exagera aquela experiência. E aí fica um pouco ruim pro entrevistador falar assim, puxa, foi bacana, mas cuidado, né? Não foi tanto assim. Outra parte, gente, roupa. Por que roupa é importante e é observado? Porque imagina que você vai num processo de uma empresa extremamente informal e você vai vestido de terno e gravata. Isso mostra que você não pesquisou anteriormente sobre a cultura da empresa. Então, a questão da roupa não é porque você foi com uma roupa inadequada, mas é que mostra o quanto que você já pesquisou sobre ela antes. Chegar atrasado, comum, e gente, não adianta. Ah, peguei trânsito, cachorro, mordeu. Isso tudo não adianta porque na vida real sempre vão acontecer imprevistos. Então também é um check pro recrutador para ver o quanto que você, né, é precavido. Poxa, sabe que algumas coisas podem acontecer, então você tem que sair meia hora antes. Chega antes, fica tranquilo para não chegar desesperado na entrevista. Prolixo, gente, cuidado com isso. É tão ruim perguntar alguma coisa. Pensa que o recrutador tem que te perguntar várias coisas. E o candidato fica ali, né, falando e divagando um pouco e voltando ao mesmo assunto. Muito cuidado com isso. E não se preparar. Pra mim, de todos, gente, esse daqui é o que você não pode realmente deixar de fazer. E por isso que a gente fez questão de fazer esse vídeo. O não se preparar quer dizer que, puxa, o quanto que você pesquisou sobre a empresa, entendeu que é a melhor empresa para você trabalhar, sabe da cultura, sabe do mercado, sabe do que é valorizado ali dentro. E aí eu te pergunto sobre algumas coisas da empresa e você não consegue me responder. Mostra que foi um pouco de falta de preparo, que você não esteja tão engajado para essa vaga. Resumindo, gente, para vocês conseguirem de fato, né, fazer uma entrevista matadora, e muito importante aqui, você se preparar não é você mentir numa entrevista. É muito fácil o recrutador identificar o que é mentira e o que é verdade. Então, para isso, o se preparar é você fazer, né, um script do que precisa, o que você gostaria de deixar na entrevista, treinar, se autocriticar, editar e fazer tudo de novo. A gente sabe que quanto mais a gente treina para uma entrevista, maior a chance da gente passar. Puxa, a gente treina para passar na faculdade, a gente treina para treinos, a gente treina para tanta coisa, e para entrevista, que é uma das partes mais importantes das nossas vidas, a gente não treina. Então aqui o recado principal é treine, 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 treina, e agora eu vou te ajudar a como fazer isso. Geralmente, né, num pitch de entrevista, a gente tem uma jornada que a gente fala um pouco sobre quem somos, as experiências que a gente passou, a formação, a idade, os percalços e o que a gente de fato quer, qual que é o objetivo seu naquela vaga. E aí, muito importante, né? Pra gente ter essa autoconfiança de falar, puxa, qual que é o meu objetivo de estar aqui nessa entrevista, o que eu quero te entregar à empresa? Primeira dica é, vocês precisam fazer uma investigação profunda sobre a empresa. Por que você quer trabalhar lá? Né? Você se colocar também como o ator da decisão. Puxa, a gente hoje pode trabalhar em diversas empresas e eu, recrutador, eu quero entender por que você escolheu exatamente essa. Por isso, faça um levantamento, entenda o mercado, entenda produtos, converse com pessoas que já trabalharam dentro dessa empresa para você ter certeza, ao fazer essa investigação profunda, que ela é a empresa para você.
Segunda dica aqui é: entenda se realmente ela é a empresa para você. O que é este realmente? É você entrar na empresa, entender qual é a cultura, quais são os valores da cultura daquela empresa, pegar uma folha sulfite e fazer um check. Aqui é uma dica muito importante porque isso vai te dar segurança que você de fato tem um perfil, que é uma das coisas que eu te mostrei lá atrás, que a empresa vai investigar sobre você, que você agora nessa folha de papel vai descobrir. Cada um daqueles pontos da cultura que você identificou no site da empresa, você vai imaginar alguma situação da sua vida que você já passou por ela. Vamos dizer que uma parte da cultura da empresa é trabalho em equipe. Poxa, escreva numa folha sulfite quais exemplos você já passou que mostra que você tem trabalho em equipe. Outro, por exemplo, é sentimento de dono. Puxa, o que você já fez na sua experiência profissional que mostra que você tem sentimento de dono? O mais bacana aqui, turma, é que quando vocês fazem esse check, vai dar certeza que de fato você tem aderência à cultura. E a segunda coisa bacana é que quando o entrevistador for te perguntar sobre isso, você já vai ter o exemplo verídico de que realmente você tem aquele ponto da cultura. Isso vai te dar uma autoconfiança enorme para ir para a entrevista. E aí, o terceiro é prepare, prepare, prepare. E o prepare é acordar cedo, é ir com a roupa adequada, é já ir com os pontos que você quer deixar para o entrevistador para você ser memorável e certinho, puxa, quais são as coisas que você já fez que representam que você tem a cultura da empresa e que você não pode sair da sala, fechar a porta e falar, puxa, esqueci de falar isso, 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 porque você se preparou, então você não vai esquecer. Bom, por fim, espero ter ajudado e deixo aqui uma frase para vocês muito legal do nosso querido e respeitável Ayrton Senna falando: no que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E aqui a nossa dica é: agarre a oportunidade, faça bem feita a sua entrevista para que você se orgulhe bastante dela. E se não der certo, é porque não foi o melhor momento, não foi o timing ou às vezes a vaga exata para você. Tá bom? Boa sorte, obrigada!